Alô? Bom dia? Bom dia pra quem? Pelo amor de Deus, são 7 horas da manhã. Acabei de acordar, tem um monte de coisa pra fazer. Eu não tomei café ainda, não tomei banho. Não, bom dia pra quem? Sabe? Hoje é segunda-feira, já tô assim. Depois a gente se fala. Tchau. Aff. Bom dia, você tá bem? Tô. Ai, nossa! O que essa cadeira tá fazendo no meio do... toda torta? Aff, essa almofada aqui, mole. Nossa senhora! Ai, sai! Uma não também, sai, não serve pra nada essa almofada, gente. O estresse é algo complexo que pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa. O estresse Bruna, o estresse ele é uma reação psicofisiológica normal, que significa que aconteceu um desequilíbrio interno no nosso organismo. O estresse ele acontece principalmente quando a gente se depara com situações que a gente julga que são desafiadoras, que são perigosas. E muitas vezes a gente pensa que também nós não temos recursos internos e externos para lidar com essa situação. Então a gente pode pensar o estresse como sendo uma equação em que ele é o resultado da soma entre fatores externos, como por exemplo trânsito, trabalho, família, e fatores internos, que é exatamente o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir. Ou seja, a minha personalidade, minhas crenças e meus valores vão interferir bastante na minha percepção sobre o que está acontecendo. Como eu falei, é uma equação, a gente vai ter tantos fatores internos quanto externos para pensar sobre o estresse. Então aqui tem que decorar. Vamos lá, Bruna? Peraí, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ainda tem aqui mais um pouco. Vamos lá, 5 segundos. 5, Acho que não 4, consegui decorar. 3, Tem muita coisa para decorar, meu Deus do céu. Não, para, gente, não, eu não consigo. Não consigo, eu tô exausta, sério. Não dá. Estresse agudo, estresse crônico, estresse traumático, estresse emocional. Existem alguns tipos de estresse. É importante saber qual o tipo de estresse que uma pessoa tem? Sim, é bem importante saber o tipo de estresse que a pessoa tem, mas eu acho que é importante a gente pensar que o estresse, de uma forma geral, a gente pode dividir ele em 3 fases. A primeira fase é a fase de alarme, que é uma fase produtiva, é uma fase que nós estamos atentos, em alerta, e é uma fase que a gente vai ter uma alta performance. Uma fase seguinte seria uma fase que nós chamamos de resistência, que é quando está tendo uma certa luta, né, entre os nossos recursos e a situação estressora. Então a gente vai ver a presença de uma vulnerabilidade física, emocional e, por fim, uma fase de exaustão, que é quando já apareceram algumas doenças como depressão, transtorno de ansiedade, algum problema gastrointestinal também. Vão existir algumas doenças relacionadas ao estresse, que obviamente vão estar na última fase, né? Que a gente pensa do estresse, uma fase mais de exaustão, que seria um transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de adaptação também. E tudo isso, assim, é importante a gente identificar qual seria esse tipo porque as formas de tratamento, elas são diferentes. E quais são as causas mais comuns do estresse? É cliente abusado. É a correria do trabalho e do dia a dia. É demorar muito ao período das férias. Essa rotina de cidade grande, muito concreto, ficar preso no trabalho. É a falta de educação. É a falta de segurança que nós não temos, não podemos passear à vontade, né? É multifatorial, tudo pode ser algo que a gente diga como gatilho, algo que nos aciona a sentir uma sensação grande de estresse. Porque o estresse ele tem muito a ver em como eu estou percebendo isso. Não existe, a princípio, algo que causa estresse em todo mundo. Tem a ver com as minhas percepções sobre aquela situação. Então, na verdade, tem muito mais a ver com fatores internos do que com fatores externos. Mas, de uma forma geral, as pessoas costumam falar que relacionamentos interpessoais é algo extremamente estressante. Ai, nossa, minha barriga tá roncando, gente, que fome! Ai, tô morrendo de fome. Vamos agilizar, gente, vamos rápido, por favor. Tá suando frio. Nossa senhora, tem bolo de chocolate hoje de sobremesa, com bastante calda, assim? Ai, gente, não vejo a hora. Vamos, vai, por favor. Nossa, é muita fome.
Gente, o estresse, ele tem sintomas? O estresse ele pode ter vários sintomas. Nós podemos ter um aumento da frequência cardíaca, do ritmo respiratório, sudorese, a gente pode apresentar uma certa apatia, uma falta de interesse por coisas que a gente gostava, a gente pode apresentar algumas dores no corpo. É como se algumas partes do nosso organismo, quando a gente está num quadro de estresse mais elevado, eles não funcionam tão bem. O sistema imunológico, o sistema digestivo, o sistema reprodutivo também. E essa crença popular de que o estresse faz a gente ter cabelo branco, é verdade? Olha, possivelmente é mais uma crença popular. Entretanto, a gente sabe que o excesso de estresse, ele pode mexer com o corpo inteiro. Então, vão ter pessoas que vão ter problemas de pele porque estão estressadas, vão ter pessoas que podem ter reações diversas no corpo inteiro, dos pés à cabeça. Quais as consequências do estresse para a saúde física? O estresse ele afeta o corpo inteiro, então assim, a pessoa pode apresentar dores no corpo, problemas gastrointestinais, pode ter dificuldades para engravidar, no caso da mulher. A pessoa pode ter o sistema imunológico mais enfraquecido, com um quadro de estresse mais elevado, porque é como se alguns sistemas que não fossem tão essenciais assim para o organismo, o corpo desliga. E tem como tratar o estresse? Como? Tem sim como a gente tratar o estresse, a gente pode pensar numa alimentação saudável, um estilo de vida saudável como um todo. É importante ter práticas de relaxamento, práticas de atenção plena, começar um processo terapêutico com um psicólogo, talvez até com um psiquiatra, porque é importante que a gente se conheça. Agora explica pra gente como se prevenir. Uma boa forma da gente se prevenir do estresse negativo acho que a primeira coisa é a gente buscar informação a respeito do estresse. Não ficar tão aterrorizada quando a gente sente algumas reações ligadas ao estresse. Pensar que, por exemplo, o meu corpo é o meu amigo, então quando eu estou sentindo estresse é o meu corpo me preparando para agir. Não pensar que sempre o estresse pode ser prejudicial, porque o estresse ele é muito funcional, ele é útil também, quando ele está na fase de alarme. Lógico que ele não pode ficar muito tempo nessa fase, porque também não seria tão funcional assim. Mas é importante a gente pensar sobre os pensamentos que eu tenho a respeito do estresse e como são os meus hábitos de vida. Você tem um estilo de vida saudável, de alimentação, de prática de exercício, quem são as pessoas que me relacionam, se eu consigo dizer não, por exemplo, qual é o meu perfil de ser com relação a se eu sou muito crítica, se eu sou uma pessoa mais flexível ou não diante de algumas adversidades. Quanto mais eu sou resiliente, é mais fácil com que eu sinta o estresse no nível mais funcional. Em setembro, a gente celebra o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo para todo mundo assim, a respeito do estresse é que ele não é uma doença e que tem tratamento sim, que a pessoa precisa buscar ajuda e entender sobre o estresse, que ele tem a parte que é extremamente funcional e útil, ele não é um vilão. A gente vai sentir estresse no nosso dia a dia, isso é um fato. A gente vai passar o resto da nossa vida sentindo algum estresse. Então, muito mais do que pensar só em combater o estresse, é muito mais a gente pensar em como nós vamos manejar a sensação de estresse percebida. E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Tchau!